8 horas e 57 minutos, Jornal da Bandeirante, gente, Rádio Bandeirante, seguimos juntos por aqui, ano de eleições municipais, em outubro vamos escolher prefeitos e vereadores em todo o país. Tem muita gente que acha que a eleição municipal indica alguma coisa para a eleição seguinte, no caso, a eleição de 2022 para a presidência da República, governadores, outros já não conseguem estabelecer essa conexão, às vezes dá para identificar. É como comentarista de jogo feito, não é, Zaidan? Depois da eleição feita, você consegue identificar sinais com a eleição anterior. Por exemplo, se a gente comparar 18 com 16, encontra sinais, não é? Quando você analisa a vitória do Calil lá em Belo Horizonte, do João Dória aqui em São Paulo, do Crivella no Rio de Janeiro. Mas ao mesmo tempo, o PSDB, que saiu de 2006 empolgadíssimo, saiu de cabeça baixa em 2018. Eu me lembro que em 2016... o grande vitorioso da eleição foi o PSDB. Exato, né? Exato. Já havia um sinal ali que se concretizou em 2018, que era uma queda na intenção de votos do PT. Porém, em 2018, o PT conseguiu eleger a maior bancada na Câmara dos Deputados. Né? Em contrapartida, fez um número menor de deputados estaduais, né? Governadores conseguiu manter estados importantes, mas foram reeleições. As circunstâncias mudam. Mudam muito. Agora, é claro, todos estão procurando sinais do que vai acontecer em 2020 e, consequentemente, daquilo que pode se repetir como um sinal de 2020 em 2022. Pois bem, o Datafolha divulgou uma pesquisa ontem que sugere uma disputa bastante embaralhada. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, é a personalidade pública mais confiável para os brasileiros. Num ranking que possibilitou aos entrevistados escolherem uma de 12 figuras, a credibilidade dele é a maior, com índice de 33% de alta confiança. Jair Bolsonaro, o presidente da República, é o terceiro colocado com 22% de notas 9 ou 10 dadas pelos entrevistados. Então o Datafolha ia até o entrevistado e perguntava: quanto é que você confia nessa figura? 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Então de 9 a 10, Moro com 33%, Bolsonaro o terceiro com 22% e o ex-presidente Lula o segundo com 30%. Então tem Moro com 33%, Lula com 30% em segundo lugar e Jair Bolsonaro com 22%. Certo? É isso aqui. O Luciano Huck, ficou com 21% de avaliação positiva. Nós ouvimos o líder do Podemos, senador Álvaro Dias, que, aliás, o Álvaro Dias, justiça seja feita, foi o primeiro candidato à presidência da República a dizer que escolheria Sérgio Moro como ministro da Justiça. E eu confesso que quando ele dizia isso, eu tratava como uma possibilidade... Sabe daquelas coisas que um candidato fala e você diz o seguinte, ele tá falando isso aí sem nenhuma espécie de compromisso. Mas a resposta do Moro foi esquisita. Porque o Moro não disse, olha, nem venham pra cima sua lembrança, mas não há a menor possibilidade. Né? Ele simplesmente deixou no ar ali que poderia ser. E foi. E foi. Não do Álvaro Dias, né? Não. Aqueles que se esqueceram dos compromissos assumidos da campanha eleitoral, abandonaram essa prioridade, sem dúvida nenhuma a cobrança ocorrerá no devido tempo. Em outra frente, Luciano Huck empolga partidos de centro. Para o deputado Pedro Paulo, do Democratas, o empate na margem de erro com Bolsonaro sinaliza que a sociedade está se cansando da polarização política. Para algum eleitor dele, é claro, isso satisfaz esse debate, mas para a grande maioria da população isso gera algum tipo de repulsa, esse radicalismo. Então, o centro sim é o campo da moderação, do debate, do avanço, do entendimento do cidadão médio brasileiro. O levantamento da Datafolha testou ainda nomes como do vice Hamilton Mourão, do governador de São Paulo João Dória, do presidente da Câmara Rodrigo Maia e do Senado Davi Alcolumbre. Essa questão do centro aqui, por enquanto, aparentemente não passa de torcida. Não é? Porque nem Sérgio Moro significa o centro, Sérgio Moro significa a Operação Lava Jato. Ele significa muito do que significa a Lava Jato e do que significou o apoio a Jair Bolsonaro estavam misturados. E me parece que começa a haver uma dissociação por uma série de razões. É natural, quem chega ao governo se desgasta, não é? É evidente, o sujeito que
chega à condição de prefeito, de governador, de presidente da República, ele tem de começar a tomar determinadas decisões. E decisões agradam a alguns e desagradam a outros. Então é inevitável perder popularidade quando se assume um cargo como o de presidente da República. Então há evidentemente uma separação do que é aquele apoiador da Operação Lava Jato e que apoiou Jair Bolsonaro porque ele era o candidato que mais manifestava o que se chama de lavajatismo, daquele que apoia Sérgio Moro e continua enxergando em Sérgio Moro o compromisso, isso na avaliação daqueles que entendem que esse é o caminho correto que o país deve seguir, o compromisso irrestrito e inquestionável em relação ao que estabeleceu a Operação Lava Jato, né? Essas coisas começam a se separar. Isso para mim é curioso. Acho que o mais curioso desse tipo de pesquisa aqui é isso. Eu até começo aqui pelo Pedro Paulo. Aliás, Pedro Paulo, que tem um projeto ruim de reforma da legislação para os clubes de futebol no Brasil, né? E projeto abraçado pelo correligionário dele e conterrâneo, né? Rodrigo Maia. Mas primeiro, essa história de partidos de centro, isso no Brasil é uma coisa fluida, não é? O que é o PP? P de pato. PP. O que é? Ele é o quê? Ele se situa onde? Ele se situa mais próximo possível do poder. Não é? Mas qual é o cerne ideológico do PP? Alguém consegue identificar? O próprio DEM, não é? Que tem uma origem pretensamente liberal. Eu até aqui vou abrir parênteses, viu, Thaís? Nessa história de liberal, quando eu estava dizendo da ANEEL, não é nem o fato de você ter a discussão a respeito da taxa. E eu acho que é pertinente como você explicou. O que me parece que não cabe à ANEEL esse tipo de decisão, né? Eu acho que as coisas são muito embaralhadas. Agências de fiscalização se tornam legisladoras, o Supremo se torna legislador. E aí vem uma discussão a respeito essa pesquisa não é eleitoral, não é isso? Não, pelo menos se diz em quem não. você Quer saber? confia? Exatamente. E esse é um dos elementos que o eleitor usa. Mas ela Não é o influencia. Ela não é eleitoral, mas ela é Claro, fundamentada na eleição. Mas né? ela é mutável, não é? É obviamente mutável. Mas o que me chamou a atenção foi ontem, por exemplo, o Bolsonaro, a respeito do juiz de garantia, e indo em razão a essa pesquisa aqui, em relação a essa pesquisa, perguntaram a ele o seguinte: escuta, mas isso aí não é contra a Lava Jato? Não é? Esse mote, né, que a gente tem nos últimos tempos, isso não é contra ou é a favor da Lava Jato? Ele falou, não tem nada a ver com Lava Jato e tal. E aí ele despersonifica o Moro da Lava Jato. Ele diz, não, a Lava Jato não é só o Moro. Como quem diz, se esse projeto não agrada o Moro, não quer dizer que ele seja ruim para a Lava Jato. Mas geralmente a Lava Jato concorda com o Moro. Esse é o problema. Não, e é uma personificação. Aí o Bolsonaro precisa combinar com os russos. Não, né? e é uma personificação. Exatamente. Você pensa em Lava Jato, você pensa em quem? Quando muito além do Moro, no Dallagnol. E quando você ouve o Dallagnol e o Moro defendendo as mesmas coisas, Claro. você diz, então logo Moro e Dallagnol são a Lava Jato. Se Isso. o Moro não gosta, a Lava Jato Claro, não porque gosta. personifica, é lógico. natural. É natural que personifique. Mas claramente não é uma pesquisa eleitoral. E acima de tudo, isso que falou o Rafael agora, Thaís, não sei se você concorda. Pesquisa, já foi dito muitas vezes, virou chavão, lugar comum, mas é real. É um retrato. Não é? Você não Não é o sabe filme. se daqui a 10 minutos será o mesmo retrato. Não né? é o filme, exato. É o Agora, retrato. tem um outro aspecto importante também. 30% dos entrevistados seguem confiando no ex-presidente Lula, mesmo depois de todas as denúncias, mesmo depois de 1 ano e 8 meses na cadeia, o que, de certa maneira, não sei se chega a ser surpreendente, talvez não seja surpreendente, porque sem o apoio dele, por exemplo, difícil imaginar que o Haddad teria ido ao segundo turno da eleição presidencial em 2018, mas serve também como um alento para um partido que, por exemplo, hoje não tem candidato para disputar prefeituras importantes do Brasil, como São Paulo, como Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio de Janeiro as coisas parecem estão caminhando para o apoio à chapa do Marcelo Freixo mesmo, com supostamente a ex-governadora Benedita da Silva na vice. Mas há um trabalho hercúleo de convencimento para levar o Patrus Ananias a concorrer de novo em Belo Horizonte por falta de um nome. A mesma coisa que acontece em São Paulo. Por falta de um nome novo competitivo. E em São Paulo, o PT simplesmente tem um monte de gente e, ao mesmo tempo, não tem ninguém. E mesmo para concorrer ao presidente, cargo. porque com a lei da ficha limpa, o Lula hoje é inelegível. É inelegível. Correto? Então,
continua sendo um problema para o PT ter um candidato viável para 2022. Se a eleição fosse neste ano, seria o Haddad de novo, o candidato, não há nenhuma dúvida. Mas eu não acho que isso era ele. Para a presidência? Não, para a presidência. Não, para a presidência. Você estava dizendo para prefeito. Eu digo que se a eleição fosse neste ano, sim, para seria o único candidato viável, sem dúvida. Né, do PT. Então o PT continua no mesmo lugar. E mais, com o risco de perder apoios. Porque o Ciro Gomes, vacinado, o que ele fez agora? O que ele tem feito agora? Ele foi, não, eu não vou perder o PSB de novo. Né? Porque teve aquela história da Reis, Marina, não é isso? Marília Reis, não é? O PT atirou da disputa, não é? Para ter o apoio do PSB em Minas Gerais, aí o Márcio Lacerda dançou em Minas Gerais, isso provoca desgastes, não é? Então, o PT continua patinando no mesmo lugar, nesses 30% aqui, que... Agora, isso é uma coisa pessoal do Lula, isso não é do partido. Não é? Isso é... Não, é dele. Aliás, tudo aqui é personificado. Assim como o Jair Bolsonaro não significa apoio a essa ou aquela legenda. Ele nem tem legenda hoje, a rigor, não é? Agora, esse espaço do centro, ele continua vazio a ser ocupado, não é, Zaidan, Thaís? O centro, sempre, como o Zaidan lembrou aqui, personificando, exemplificando no PP, no Democratas, ele sempre serviu como um pêndulo, né? Então, às vezes, caminhava um pouco mais para a direita e trazia quem estava lá na direita um pouco mais para o centro. Às vezes, como aconteceu nos governos do PT, por exemplo, puxava quem estava um pouco mais à esquerda para centro-esquerda, né? E assim compunha, para usar uma palavra mais bonita aqui, compunha um governo, como aconteceu nos anos do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff. Agora, o centro acha que tem espaço para um candidato próprio. O governador de São Paulo, João Dória, acha que ele é o centro. Que ele é o centro, como todo governador de São Paulo acha que ele é o centro. Rafael, há alguns anos, o PSDB era rotulado nas discussões políticas como um partido de direita. Não é? O PT, inclusive, assim o definia. Mas o PT o empurrou para lá. Né? Mas, por outro lado, quem votou no Bolsonaro se referia ao PSDB como partido de esquerda. Não é? Tanto que virou aquele negócio de há 30 anos o Brasil é governado pela esquerda e tal, com PSDB e PT. E o que é o PSDB, afinal de contas? E o tal novo PSDB, que é a marca de fantasia que o Dória tem usado, não é? Mas ele está perdendo espaço para o próprio Eduardo Leite. Mas vocês concordam que quando ele fala em novo PSDB, ele está fazendo uma dissociação em relação ao passado? Nem parece banco, né? Lembra daquela propaganda? Nem parece banco. Olha, o centro no Brasil é um mexidão. Sabe quando você abre a geladeira, assim, no domingo à noite, você pega tudo que tem, que sobrou, e mistura na frigideira? Hoje em dia faz no micro-ondas, né? Mas na nossa época era tudo na frigideira. O centro é isso. Agora, quem é que representa o centro? É o arroz? É o feijão? É o bacon? Quem é que tem o sabor que mais ressalta no centro? É o ovo frito? Então, mas o ovo frito não está no mexidão. Né? O ovo frito você põe por cima, né? Bom, né? É bom demais. Mas assim, o ovo frito você põe por cima. Se você misturar, ele vai... É o gosto que vai prevalecer. Acho que o centro brasileiro hoje está parecendo esse mexidão que a gente fazia. Com tudo que sobra. Você só imagina o ovo frito por cima? Você nunca imaginou uma... Hã? Carne moída, arroz. Ele se mistura, se amalgando ali. Mesma panela, o que é mais importante. A mesma panela. Sendo comido com colher. Claro. Com colher. Aí farinha, pronto. né, por cima. Opa.